programa que reúne o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão, que estão do outro lado do ecrã, ou melhor, aparecem aqui no mesmo ecrã, que vocês têm pela frente, e onde se analisa a semana política e económica. Ora, esta semana foi muito fértil. E foi fértil na recordação de alguns factos que se passaram na consolidação da democracia que quase puseram em causa a existência dessa mesma democracia tal como a conhecemos, que foi o surto terrorista em Portugal, que predominou sobretudo nos anos 80 e que durou 7 anos. Fez 17 vítimas, todo a cargo das Forças Populares 25 de Abril. Ora, como você se recorda, este episódio e a respectiva... Aliás, estes episódios e a respectiva amnistia já foram aqui abordadas en passant e muito ao de leve pelo Joaquim Aguiar. Ora, como esta semana foi publicado um livro sobre este mesmo assunto, aliás, você aqui no canal Acordo de Dinheiro deve ter visto a entrevista que fiz ao Nuno Poças, autor do livro Presos por um Fio, achámos que valia a pena revisitar este período e, sobretudo, a olhar para os acontecimentos com o olhar de quem participou neles, como foi o Joaquim Aguiar, perceber porque é que apareceu essa amnistia política e como é que ela foi negociada. Bom, e antes de passar ao Joaquim Aguiar, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Joaquim, quer começar as hostilidades? Não, hostilidade não há nenhuma. Hostilidade havia nesse período. É verdade, é verdade. Ou seja, essas situações de movimentos revolucionários violentos não têm tratamento fácil em democracia, porque são extrademocráticos, não obedecem às indicações do eleitorado em democracia e não respeitam as leis que esse regime democrático estabeleceu. Portanto, quando são finalmente cercados pelos serviços policiais, identificados, acusados e, portanto, podendo ir a julgamento, estes movimentos revelam a sua falta de base social de apoio e, portanto, revelam o vazio das suas propostas políticas. Isto tanto pode acontecer na extrema-esquerda como também pode acontecer na extrema-direita, e também houve tentativas de fazer movimento de extrema-direita nessa mesma época. Como é que a democracia pode enfrentar este tipo de desafio? Uma das soluções propostas na altura foi deixar que os procedimentos judiciais atuassem normalmente e, por essa via, resolver o problema sem dar origem a retaliações ou a novos surtos de violência revolucionária. A outra possibilidade é as próprias instituições democráticas assumem a responsabilidade de resolver o problema com a contrapartida de garantia que esses movimentos não reaparecem. Essa segunda solução é a solução de uma amnistia política. Tem um problema, é que ao amnistiar para fazer desaparecer, também se atropelam direitos que foram violados por esses mesmos crimes que, entretanto, são amnistiados. É uma troca que tem que se estabelecer entre o dever de punir os culpados e a prudência de fazer desaparecer esse tipo de movimento e de problema. Joaquim, como é que se estabelece a fronteira? Não percebi. Como é que se estabelece essa fronteira?
Que interesses estão de um lado que justifica que sejam sobrepostos ao outro? Camilo, essa fronteira só se define pela própria realidade dos factos. De facto, as FP25 desapareceram. E, portanto, a solução da amnistia, designadamente porque estava envolvido o Hotel Saraiva de Carvalho, a opção pela amnistia veio a ser validada e confirmada pelos factos. E os FP25 nunca mais existiram. Mas também podiam ter surgido outros movimentos de tipo terrorista e violento, mas a verdade é que não surgiram. Isto é, no fundo, as FP25 provaram a sua inutilidade. E aquilo que foram os seus crimes são compensados por esta demonstração da inutilidade desse tipo de movimentos. E, de facto, nunca mais voltamos a ter esse tipo de movimentos. Joaquim, como é que explica? Visível voltemos a ter. E como é que explica isso aos familiares das 17 pessoas que morreram, Joaquim? Aí é que estão os procedimentos judiciários, ou seja, é através dos tribunais que se pode procurar, digamos, o reenquadramento desses crimes em função da responsabilidade civil, mas não em função da responsabilidade política, porque a amnistia não amnistia crimes, amnistia o crime político. E, nesse sentido, não impede que os processos judiciais sejam aplicados ao crime civil, digamos, ao crime sobre as pessoas, às consequências desses atentados. É verdade que os culpados invocavam a amnistia para diminuir a gravidade da pena. Mas isso já é uma decisão dos tribunais. Não é uma decisão nem das instituições democráticas no sentido da Assembleia da República, que foi quem promulgou a amnistia, nem depende de qualquer entidade política ou partidária que se manifeste nesse sentido. Depende daquilo que forem os instrumentos judiciais para identificar e punir aqueles que forem culpados. Joaquim, já volto a si e deixe-me pedir ao Jorge Marrão para também fazer a sua introdução, tendo em conta este pano de fundo, como começámos o programa. Nós provavelmente temos que enquadrar as FP25 dentro de uma linha que nós ainda estávamos num período da Guerra Fria, em que em muitos países europeus havia organizações terroristas que queriam pôr em causa o sistema democrático representativo, provavelmente uns com motivações distintas. Estou-me a lembrar das Brigadas Vermelhas, do Baader-Meinhof na Alemanha, da ETA, tudo com, motivações distintas, mas havia uma ideia que através do terrorismo se conseguiriam reorganizar institucionalmente as sociedades de forma distinta da democracia representativa. E, portanto, este é um pano de fundo. Eu li o livro, aliás, depois da tua crónica, tive curiosidade em ler o livro, e o livro é fantástico, e eu considero muito útil para as gerações mais novas. É verdade. Lerem aquilo. E até para fazer histórias, Jorge, até como ponto de base para análise histórica. Não, e percebermos até que ponto é que vamos lá ver, até que ponto é que foi o confronto na sociedade portuguesa para nós termos a liberdade que hoje temos de estar aqui a falar sobre os temas que nos interessam. Era um momento da sociedade muito tenso, era um momento de uma grande crispação ideológica e
E aqueles representantes das FP25, que no fundo fizeram um manifesto do povo trabalhador, tinham a ideia que a sociedade se deveria reger mais numa lógica de assembleias populares, do julgamento popular e menos da ideia da democracia representativa. Isso foi a grande luta que um conjunto de personalidades que se fixaram na época como os arautos da nossa liberdade de hoje. Estou a lembrar do caso do general Ramalhianos, de Jaime Neves, de Mário Soares, de Freitas do Amaral, de Sá Carneiro, todo esse conjunto de pessoas foram essas pessoas que lutaram para que nós tivéssemos, que no fundo acontecesse também o 25 de novembro e ao mesmo tempo relegássemos para um plano terrorista sem apoio popular às FP25. A pergunta que nós temos que fazer é porque é que se chega à amnistia e porque é que se chega à prescrição. A prescrição, como diz o Joaquim, são procedimentos judiciais. A amnistia é mais complexa, mas a amnistia, eu diria que é uma pacificação da sociedade portuguesa perante um fenómeno que ela não estava preparada. É óbvio que isto é de uma violência enorme para os familiares das vítimas, mas foi uma tentativa do regime de pacificar aquilo que estava ainda muito latente, que era a derrota das ideias subversivas da extrema-esquerda, do Partido Comunista, dos trotskistas deste país. Todos eles perderam com o 25 de novembro. E perderam, mas não esqueceram. E é importante dizer isto porque eu depois gostaria de introduzir o tema. Eu julgo que estas últimas 2-3 semanas foram, diria, muito violentas para uma esquerda, diria, mais revolucionária, mais extremada. Eu já tentarei explicar porque é que isso se... Porque é que nós percebemos disso. Já vamos a essa parte. Agora, eu só queria ressaltar que quer o exílio, no caso, por exemplo, de Marcelo Caetano, quer a amnistia, fazem parte de processos, eu diria, de uma espécie de uma catarse coletiva em que a sociedade não se quer confrontar com aquilo com que ela teve que conviver e que não estava de acordo, mas também quer enterrar esse passado. O mais paradoxal deste debate sobre os FPs 25 é que, ao mesmo tempo que há uma parte da sociedade portuguesa que quer ocultar esse período e que este livro traz ao lume esse período de forma, eu diria, factual, objetiva, muito transparente e com muita informação histórica, é a mesma sociedade, essa sociedade mais à esquerda, a esquerda extremada, que quer discutir o colonialismo, ou seja, não discutiu o que passou há pouco tempo e quer discutir a nossa presença em África. E eu pergunto-me a mim mesmo porque é que não vamos até à ocupação árabe e aos romanos, porque nós também fomos colonizados. Sim. E é nesse momento que eu acho que o Presidente da República, quando faz o discurso do 25 de Abril, faz um discurso, eu diria, não só oportuno, mas um discurso de uma inteligência política fantástica. Eu sei que... Mas porquê é que chamas inteligência política a decisão de falar sobre isso? Porque o Presidente da República pressente que há uma... Eu diria que a razão central é obviamente uma opinião muito pessoal. O Presidente da República percebe que, do ponto de vista económico, o país vai atravessar uma crise como provavelmente nunca teve nos últimos anos. E esta crise resulta, como a gente já falou aqui muita vez, das condições de partida, uma dívida muito elevada, um tecido económico, diria, descapitalizado, uma falta de uma estratégia económica do setor privado por falta, provavelmente, de capitais e de visão e, ao mesmo tempo, de arrojo e tomada de risco.
do sistema bancário, que sai também de uma crise fragilizada e que, portanto, tem muito mais dificuldades em fazer o financiamento do novo risco. O Presidente da República percebe que esse é um caminho que vai nos trazer algumas agruras, mas também percebe que a sociedade está-se a crispar em temas que fazem parte da história de Portugal. E essa crispação, quando nós entramos, nós temos que nos lembrar que a crispação religiosa, identitária, histórica, cultural, são crispações de uma, eu diria que podem levar a uma espécie de uma guerra civil oculta, não uma guerra civil armada, porque isso provavelmente nem temos condições para o fazer, e espero que o roubo de tanques nada tenha a ver com isto, mas diria que é uma polarização de tal ordem na sociedade em que nós próprios somos um produto, mas também somos um agente dessa crispação. Ou seja, Jorge, eu não queria ir já ao discurso do Presidente, mas tenho uma pergunta para te fazer. Mas tu não achas que o discurso de um Presidente da República, no 25 de Abril, num Parlamento, a falar sobre o período colonial, só podia dar palmas coletivas? Eu vou-te dizer porquê. Porque o problema aqui não é falar do passado. O passado é sempre fácil de falar. O problema é falar do futuro. Ou seja, à esquerda, mas deixa-me terminar. À esquerda, se eu fosse de esquerda e estivesse no Parlamento, tinha-me dado imenso jeito, sobretudo se fosse do Partido Socialista, que o Presidente da República não falasse das reformas, da bazuca, da forma de gastar a bazuca, do facto do governo ter levado sopa em Bruxelas, porque queria impor uma série de coisas e Bruxelas não deixou. Ou seja, tinha-me dado imenso jeito que o Presidente não falasse nisto. E que falasse numa bodega qualquer, que tem mais de 50 anos, onde são uns tipos com pancada. Não é? É que neste momento andam a trazer a questão do colonialismo para a agenda, precisamente para esconder o resto. Ou seja, o Presidente até foi cúmplice para mim foi cúmplice deste esconder deliberadamente os problemas que nós temos no futuro para ir falar do colonialismo. Mas, ó Camilo, mas a estratégia da extrema-esquerda, que é subversiva, uma parte dela, é encontrar temas que possam polarizar a sociedade e criar uma crispação adicional. Jorge, eu tenho muitas dúvidas que o período colonial seja suficiente para fraturar a sociedade portuguesa. Tenho muitas dúvidas. O período, se nós pensarmos o que se passou agora com a Associação SOS Racismo, o que está a passar com as próprias intervenções do Chega, com a própria crispação, enfim, na sociedade como um todo, o Presidente faz um alerta sobre aquilo que é mais imediato, que é o nosso passado colonial. E o próprio Presidente, sendo ele filho de um homem que teve responsabilidades no regime colonial... Sim, ele era governador-geral de Moçambique, o pai de Marcelo. Eu diria que vale a pena ler a parte do Presidente em que ele refere essa sua dualidade. O Presidente, eu acho que aí faz quando eu digo que tem uma inteligência política extraordinária, é que ele reconhece que não é possível fazer a leitura, como ele diz e bem, hoje, aos olhos de hoje, do que se passou naquele tempo. Nós temos que lembrar que o professor Marcelo viveu no palácio do governo de Moçambique. E, portanto, sabe o que era o colonialismo, sabe o que é Palácio da Ponta Vermelha. O Palácio da Ponta Vermelha. E, portanto, o Presidente, quando traz para cima da mesa e é importante perceber isto, há um aplauso generalizado de todos os partidos relativamente a essa parte do discurso e a essa parte do discurso, porque as pessoas percebem que todos nós temos um familiar que fez parte do colonialismo. Tu és fruto do colonialismo, eu também sou fruto do colonialismo. Não, eu estou pior do que isso, eu sou fruto do Império. Não é? O meu pai era de cá e a minha mãe era de Goa, portanto eu sou fruto do Império. Mas eu não tenho complexos já. O Joaquim trabalhou num grupo económico, trabalhou num grupo que também se fez com o Império Colonial. Todos nós temos essa ligação e, portanto, quando nós começamos a acusar esse passado, nós temos que ter alguma reserva. Porquê? Porque é um passado que temos ao mesmo tempo que o analisar,
mas não o podemos demonizar, porque essa demonização é a demonização das nossas próprias vidas e das nossas próprias Ok. nossa ascendência. E, Sim. portanto, temos de ter algum cuidado com tudo isso. E eu acho que o Presidente fez muito bem em ter feito este discurso. Eu sei que tu querias que ele se centrasse mais o que é o futuro. Oh Jorge, Portugal gasta demasiado tempo a falar do passado para não falar do futuro. Esse é que é o meu problema, mas já volto a isso. Deixa-me só voltar ao Joaquim. E antes de irmos ao discurso do Presidente, Joaquim, eu gostava de ouvir uma opinião sua, porque o Joaquim foi protagonista disto, viveu isto por dentro. Oh, Joaquim, como é que começa a surgir a ideia da amnistia? Eu recordo que o Joaquim aqui já várias vezes disse que o Almeida Santos, quando foi confrontado com a ideia da amnistia, até disse que não era preciso. Verdade ou mentira? Ou estou enganado? Não, o que disse é que disse aquilo que eu próprio também acabei de dizer há pouco, é que os procedimentos judiciais permitiam resolver o problema sem termos de passar pela ideia de amnistia. Mas isso é que eu acho espantoso, Joaquim. Isso é que eu acho espantoso, porque havia leis penais, não é? Havia, e também havia processos de defesa, de justificação, identificação de atenuantes, etc. E, portanto, podíamos ter seguido essa via dos procedimentos judiciais. Mas nem o presidente Yanes, nem o presidente Soares, e deve ser recordado que quem promulgou a lei da amnistia foi aprovada no Parlamento e promulgada pelo presidente Soares, Sim. justamente na perspectiva de que era preciso pacificar aquilo que eram vestígios de um conflito já superado, e justamente foi superado com 25 de novembro. E, portanto, são os vencedores do 25 de novembro que resolvem amnistiar os vencidos do 25 de novembro. Em nome de quê? Em nome da normalidade democrática. Os crimes de sangue não foram amnistiados. Foram amnistiados os crimes políticos associados aos atos da FP25. Mas, como estamos a falar de questões do passado, vale a pena equacionar melhor o que é a perspectiva do passado quando se projeta o futuro. A perspectiva do passado não é transportar os debates do passado para o presente, porque no presente esses debates não têm sentido. Mas é mostrar até que ponto as ilusões e os excessos conduzem aos erros. Porque podemos estar em situações de pré-conflito hoje, onde importa não voltar a repetir os erros das ilusões e dos excessos. Quando se fala do colonialismo ou quando se fala dos descobrimentos, há quem queira dizer, mas para que a palavra descobrimentos se essas populações já lá estavam? Portanto, o que é isso do descobrimento? Ora, os descobrimentos foram uma estratégia de expansão. E a estratégia de expansão era necessária para Portugal porque não podia estar confinada a essa escala nacional mínima que não lhe permitia criar condições de desenvolvimento. Essa expansão começa com Portugal e com Espanha, mas é o início da expansão europeia. Portanto, nós estávamos a participar num projeto conjunto. Isso tem especial utilidade no presente, porque também no presente, os que querem confinar à escala nacionalista e até o querem fazer numa perspectiva populista,
estão a cometer o erro de voltar à situação pré-expansão, pré-descobrimento, pré-colonização. Claro que hoje o objetivo nem é colonizar, nem é transportar a fé cristã para converter os infiéis. Hoje, a estratégia de expansão é mostrar capacidade competitiva para atrair capitais que não temos, para desenvolver atividades que permitam remunerar esses capitais. Ora, esta nova situação torna impossível os valores da extrema-esquerda que se definiam em 74 ou 75. Porque esses valores de extrema-esquerda nem atraem capitais, nem levam à atividade competitiva, nem permitem utilizar a escala europeia, que é o que substitui a antiga escala colonial que tinha vindo do processo de expansão. De facto, esta evolução recente ilumina o que eram os conflitos do passado e mostra até que ponto os conflitos do passado, com as nacionalizações do grande capital, como costuma dizer o Partido Comunista, são frases sem conteúdo, porque nunca houve grande capital em Portugal. E pior, quando se fizeram as nacionalizações, não se nacionalizaram os investidores estrangeiros. As partes de capital nas empresas nacionalizadas não incluíam as posições dos investidores externos. Portanto, isto mostra que certos valores do passado foram eliminados, não porque perderam em democracia e nas eleições, não, foram eliminados pela realidade efetiva das coisas. Isto é, a história encarregou-se de os derrotar. Claro que a história também derrotou o poder do Marcelo Caetano e do Salazar, que era um poder nacional colonial. E arrastaram nessa destruição tudo o que foram os investimentos de empresas e do próprio Estado português nessas zonas colonizadas. Essa destruição de capital, somada à destruição de capital das nacionalizações, explica porque é que as empresas atuais estão descapitalizadas. Porque esse capital que perderam há meio século nunca foi reconstituído. E para ser recuperado, teve de ser através de contração de dívida para comprar o capital dessas empresas quando foram privatizadas. Portanto, falta qualquer coisa na ligação desse passado com o nosso presente. Qual é a importância disto para o futuro? Se quisermos voltar às discussões do passado, só estamos a perder tempo. Não serve rigorosamente para nada. São campeonatos que já terminaram, tiveram vencedores e tiveram vencidos. Os vencidos foram os portugueses. Os vencedores são aqueles que, estando fora de Portugal, podem agora usar os seus recursos para investir onde quiserem em Portugal. E os portugueses podem se defender disso, não têm nenhuma possibilidade de se defenderem, porque para não utilizarem esse capital externo ou para não utilizarem esses mercados externos, condenam-se à pobreza e à impossibilidade de continuar a sustentar políticas distributivas em Portugal. De certo modo, o discurso do Presidente, ao voltar à ideia dos 60 anos do período da Guerra Colonial
e dos 47 anos do período da democracia serve para fazer a ligação que nunca pode deixar de existir entre passado e presente. E quando fazemos um estudo dessa ligação, olhamos para o futuro e aquilo que temos de afirmar é: não vamos repetir os erros que cometemos no passado. Agora, não esqueçam um outro ponto. Já se dizia isso em relação à Primeira República. A Primeira República gerou o Estado Novo de Salazar, mas as forças da oposição nessa altura juravam que jamais iriam repetir os erros da Primeira República. Ora, o que se verifica hoje é que a frase do António Costa sobre a importância do PS como partido de charneira, também era uma concepção do Salgado Zana, é exatamente equivalente à frase do Afonso Costa, que era o líder do Partido Democrático, antecessor do Partido Socialista, quando Afonso Costa dizia: ninguém pode governar contra o Partido Democrático. E, portanto, só se pode governar com o Partido Democrático. Portanto, nós estamos agora a repetir exatamente o mesmo tipo de posicionamento estratégico que esteve na origem do Estado Novo de Salazar. Mas não tem sentido esquecer os erros cometidos no Estado Novo de Salazar e no tempo da evolução na continuidade de Marcelo Caetano. Agora que estamos confrontados com as consequências longínquas de uma mudança de regime, criou uma descontinuidade, mas agora agravadas por uma nova descontinuidade que não é provocada nem pela direita nem pela esquerda, é provocada por um agente biológico que subitamente faz congelar as economias e paralisar as sociedades. A destruição do capital que está a acontecer agora poderá vir a ser superior ao que foi a destruição do capital com a descolonização e com as nacionalizações. Joaquim, eu gostava de guardar isso para outro programa, porque depois, primeiro, temos, daqui a 10 minutos temos que ir à literacia financeira. Em segundo, porque essa questão é tão complexa que vai merecer um programa inteiro. Mas antes de passar ao Jorge, eu gostava de recordar que está com o Think Tank, que é o programa de análise semanal, com Joaquim Aguiar e Jorge Marrão, e comigo na moderação. Eu, antes de passar ao Jorge, queria só dizer que compreendo todos os vossos apelos e aqui algumas opiniões que os espectadores estão a emitir, no sentido de que Marcelo fez muito bem em falar do passado. Eu, como sou um bocado teimoso nesta matéria, por causa da história recente da democracia portuguesa, eu vou correr o risco de dizer que acho que não vai mudar nada. Isto pode acalmar durante algum tempo, mas aquela conversa do colonialismo e essas idiotices hoje vai voltar, e vou explicar porque é que vai voltar. Vai voltar, porque aquela gente não tem nada na cabeça. Não tem ideário nenhum, não tem programa nenhum para o país, e, portanto, quer esconder a sua pobreza mental e a sua pobreza ideológica e de ideário de ideias com ideias tontas, como é a história de discutir o colonialismo agora. Portanto, como esta gente não tem nada na cabeça, eles vão voltar com esta agenda. Segundo, vou recorrer à história. Eu cheguei a Portugal em 1977, vim de Moçambique. E eu lembro que nessa altura já se fez amplamente um debate sobre a história do colonialismo, os malefícios do colonialismo e por aí adiante. Ora, isso resolveu alguma coisa? Não resolveu, porque estas criaturinhas estão quase 40 anos depois com a mesma conversa. Portanto, isto é cíclico. O professor Marcelo pode fazer o que quiser, pode vir falar do que quiser. Daqui a uns tempos teremos essa agenda de novo na agenda política. E já agora uma coisa, que é, entretanto, e eu acho que o tempo vai dar razão, entretanto, nós vamos descobrir que, as coisas mais importantes que era preciso discutir não foram discutidas. Mas pronto, esta é apenas a minha visão pessoal. Jorge, vamos voltar a ti, porque tu há bocado estavas muito empenhado na questão
de explicar porque é que fazia sentido irmos a tentar explotar uma bomba do passado, que é o colonialismo, para depois preparar o futuro. Eu gostava de perguntar, concretamente, onde é que tu achas que o professor Marcelo, Presidente da República, vai falar do futuro e a propósito de quê? Nos próximos tempos. O professor Marcelo, para falar do futuro, é preciso falar do entendimento entre o conjunto de forças políticas para que as reformas que o país precisa de fazer sejam um compromisso generalizado da população e da classe política. Ora, não se pode partir para esse compromisso quando a classe política quer debater outros assuntos e outras matérias. Quer debater por um ponto de vista, diria, ou tático eleitoral, ou por um ponto de vista de razões conjunturais, quando ele está a tratar de coisas do nosso médio e longo prazo. Portanto, há aqui um problema que é o Presidente, ao ter feito este discurso, faz um elogio às forças que nos libertaram do antigo regime, não condena a história de Portugal, pelo contrário, explica a quem nos libertou do antigo regime que até o 25 de novembro errou, e que errou porque o 25 de novembro foi quando a sociedade portuguesa se tornou uma sociedade democrática, um Estado de Direito, ainda com a tal menção do caminho para o socialismo, que foi a concessão feita para uma certa pacificação dessa esquerda que queria andar nas ruas em plena manifestações, e de uma esquerda ainda mais extremada que quis ser terrorista. E, portanto, ele, ao ter feito isto, explica de forma muito simples aos portugueses exatamente o que é que se passou nesse período. Jorge, explica-me só qual era a diferença entre fazer isto no 25 de Abril e dar uma entrevista a falar no assunto. Fazer isto no 25 de Abril porque, Camilo, e é disso que eu queria, quando disse que queria falar sobre como é que o que se passou nestes últimos tempos foi uma grande derrota para a extrema-esquerda. Não, sinceramente, onde é que eu vejo a derrota? A primeira tem a ver com a questão do desfile da Avenida da Liberdade. Se repararmos, o Partido Socialista teve que dizer que afinal toda a gente podia andar na Avenida da Liberdade. E se nós nos lembrarmos, não era isso que estava em cima da mesa. Esse é um aspecto importante. Quando um deputado do PS vai à convenção do MEL, em que eu e o Joaquim somos fundadores, e vai e será sempre bem recebido, e explica porque é que vai e o que é a democracia, o que é uma democracia moderna, e que não se pode estar constantemente a atacar deputados, seja de que partido for, porque é uma democracia representativa e representa um conjunto de interesses e de ideias do eleitorado. Portanto, é uma outra forma de explicar que há uma concepção errada da democracia. Não é que a democracia não tem só os deputados que nós gostamos, tem também deputados que nós não gostamos, mas que temos que conviver com eles e temos que debater com eles. Porque é o povo que os coloca lá, não é? Porque é o povo que os coloca lá. Que é o povo que os coloca lá. Claro. E, por outro lado, porque há aqui uma outra dimensão, eu acho que há uma parte do discurso. Eu geralmente, enfim, não tenho como gosto mais de debater ideias do que pessoas, e, portanto, não tenho nenhuma preferência pelos ataques à domina, como fazem alguns comentadores desta digníssima praça portuguesa. Mas há ali uma parte do discurso do Presidente da Assembleia da República que eu acho que revela ainda esse passado mais extremado, que é quando ele divide o país entre os democratas e os antidemocratas. Estás a falar do discurso de Ferro Rodrigues. Ferro Rodrigues. E eu acho que é uma parte despropositada, porque ele é o presidente de todos os democratas que foram eleitos pela democracia representativa que a Constituição nos oferece.
E, portanto, diria que é um debate que não fica bem por parte do Presidente da Assembleia da República. Se os partidos tivessem entrado nesse tipo de discurso, provavelmente isso até poderia acontecer. O próprio Presidente é o Presidente de todos os deputados, quer eu gosto de um deputado ou não gosto do deputado A, B, C ou D. E, portanto, presumo que na altura se estaria a referir ao deputado do Chega, e, portanto, é nessa matéria que eu acho que há aqui uma aprendizagem ainda democrática a fazer. Agora, isto também, e é importante, quem leu o livro das FPs e queria fazer esta ligação, o livro das FPs demonstra que houve a ambiguidade do Partido Socialista no período revolucionário foi muito relevante para a chegada para o 25 de novembro. E essa ambiguidade manteve-se até hoje. E neste momento nós precisamos de alternativa, mas não precisamos de polarização. É que a grande diferença é que as pessoas querem a polarização, que parece que a sociedade tem que estar em permanente guerra uns contra os outros. Não, as pessoas precisam de alternativas de políticas para que tenhamos uma sociedade diferente. A polarização não é nada disso. A polarização é, diria que é a fixação em conceitos, em ideias, em dimensões, se quisermos, de política, que parece que são inconciliáveis e irreconciliáveis. Ora, nada disto é verdade. Quando nós, por exemplo, discutimos o sistema de saúde, quando nós discutimos a imigração, quando nós discutimos o sistema da economia de mercado versus uma economia mais centralizada, quando nós discutimos a forma de nós resolvermos o nosso sistema de pensões, estamos a discutir alternativas que possam ser úteis para que a sociedade seja cada vez melhor. Ora, há partidos que eu diria que são os partidos que têm uma lógica ou conservadora no mau sentido do termo, que é nada se pode mudar porque isto tudo foram conquistas de Abril, e parece que, e o mais paradoxal, Camilo, é que as pessoas de Abril, que no fundo estamos a falar num regime quase senatorial, não aceitam que o regime pode ter que estar no fim, como teve o Estado Novo. O Estado Novo... E a Primeira República? E a Primeira República. O que eu quero dizer, o Estado Novo foi produto de uma crise que tinha ocorrido, e a alternativa que foi encontrada foi a criação do Estado Novo. Esse regime chegou ao final, esgotou-se. E as pessoas de Abril, quando digo as pessoas de Abril, as que queriam elas sozinhas descer à Avenida da Liberdade e que estão a atar o PS a esse período, e que o PS está a usar porque se quer manter no poder, essas pessoas não estão a aceitar, como o Joaquim chama, a descontinuidade. Eu diria que é um fim de regime em que as pessoas que produziram este regime não aceitam que ele possa estar no seu final. E, portanto, é nesta, eu diria, nesta ambiguidade e nesta clarificação que nós vamos ter que, como sociedade, vamos ter que debater para encontrarmos uma solução para aquilo que nos está a acontecer. Que é o país que está sempre a crescer mais na Europa e um dos países mais endividados da União Europeia e do mundo. E, portanto, a pergunta é como é que nós resolvemos isto. E nós resolvemos isto só com política, e não é com polarização. É com debate, é com alternativas, é com aceitação e também é com um compromisso. E o compromisso não é um compromisso, diria, um compromisso cego, e parece que uma espécie de um unanimismo generalizado. Não, é a classe política entender que a única forma de levar com que as pessoas aceitem as reformas que são necessárias é elas próprias aceitarem que sem essas reformas o país não se muda. A Constituição
nós temos que lembrar a Constituinte, os deputados tiveram 36 horas cercados. Portanto, até chegarmos lá, tivemos que percorrer um caminho longo. E depois tivemos as revisões constitucionais que foram aperfeiçoamentos porque a sociedade entendeu, em geral, que era necessário que isso acontecesse. Agora, quando nós dizemos não há nada para acontecer e tudo se resolve através do Estado, e através deste regime em que o PS faz uma ligação conforme dá jeito para se manter no poder, é muito provável que não resulte. E, portanto, eu julgo que... Porquê que o Mel não propõe, com algumas personalidades da esquerda, a elaborar uma espécie, não digo mas um programa, mas um guião, que sirva, por exemplo, de ponte de ideias e políticas entre a esquerda e a direita? Camilo, o Joaquim está aqui comigo e pode ser testemunha. Já pôr as personalidades de direita todas na mesma sala, eu diria que já é uma grande conquista. Foi um milagre. Foi em abril e agora em maio. Já é uma grande conquista. Levar pessoas sociais-democratas de esquerda, do centro-esquerda, para discutir o assunto é também muito relevante para as pessoas que lançaram o Mel e por isso é que os temos lá. E, portanto, o caminho faz-se caminhando. A ideia que não é preciso haver debates porque eles não sabem onde é que querem ir e para onde vão. Isso não é ao contrário. O facto de nós debatermos pode ser que se faça luz sobre onde é que queremos chegar. E, portanto, eu diria que é um caminho. Temos que fazer. Sim, senhor. Nós estamos com 47 minutos de programa, mais coisa, menos coisa. Quero recordar que está com o Think Tank no canal A Cor do Dinheiro. Jorge, nós tínhamos pensado hoje falar em matéria de literacia financeira nas moratórias. Em primeiro lugar, o que é que são moratórias? Segundo, para que é que elas servem? Terceiro, porque é que nós, nas moratórias, só podemos acabar com elas quando as autoridades europeias quiserem, não necessariamente quando nós quisermos votar isto no Parlamento. Do ponto de vista económico, a moratória, estamos a presumir que a moratória bancária, ou seja, a dívida que as empresas têm aos particulares com os bancos, são, por lei, são, no fundo, protegem os devedores, e os devedores não são obrigados a pagar as prestações que teriam que pagar se não tivesse havido a moratória. A moratória, basicamente, é um diferimento no tempo da prestação relativamente à dívida que as empresas e as pessoas têm. Mas é importante perceber que a moratória não é um perdão da dívida. Pois. E aí as pessoas têm que entender que a dívida que tinham contraído prévia à pandemia mantém-se no pós-pandemia. E por isso é que nós aqui discutimos sempre como é que vamos pagar as moratórias. Na prática é como é que vamos pagar a dívida que nós já tínhamos contraído e, entretanto, a dívida que tivemos que contrair em resultado da pandemia. A moratória é um alívio, se quisermos, de tesouraria. É um não pagamento temporário. É um não pagamento temporário. Mas é preciso que as pessoas percebam que a conta vai surgir no fim, Jorge. Pronto. Mas a pergunta, as pessoas também têm que perceber, e esta é outra parte que é relevante. A pergunta é, mas afinal, quem é que financia a moratória? Se nós não pagarmos aos bancos, os bancos não recebem dos seus devedores, então como é que os bancos continuam a operar? É porque alguém está a emprestar o dinheiro para fazer face a essas moratórias. E quem está a fazer o empréstimo desse dinheiro, obviamente, uma parte é o Banco Central Europeu. Portanto, se por acaso os bancos vierem explicar que precisam de mais dinheiro porque foi decretada a moratória, as pessoas não se podem admirar e depois não se podem atirar aos bancos. Porque, na prática, a dívida já existia antes da pandemia e, portanto, há uma dívida que, obviamente, resulta da própria evolução da pandemia,
mas ela já existia. E, portanto, e os bancos, quando dizem pagar, quando as pessoas pagam a dívida ao banco, o banco utiliza esse dinheiro para fazer o quê? Para voltar a dar crédito a outra entidade, ou para pagar depósitos, ou para remunerar os acionistas, ou para pagar os seus empréstimos. E, portanto, se não recebe o dinheiro, também não o pode usar. Quando perguntam assim, então, mas qual é o tema da moratória? O tema da moratória é muito simples. O crédito novo dos bancos, não quer complicar muita coisa, mas o crédito novo dos bancos significa que o banco tem dinheiro porque alguém lhe pagou esse dinheiro que devia. E então a seguir volta a emprestar. Mas se não lhe pagaram, então como é que eu volto a emprestar? Tem que arranjar aqui uma forma qualquer. E portanto, não, mas também não é por problema, porque o BCE nisso já deu instruções específicas que lhes dará o dinheiro com certeza que eles precisarem para emprestar à economia. Não fazem por outra razão. Mas é importante as pessoas perceberem isso. E depois há uma moratória que também que se divide, é a moratória de capital e a moratória de juros. Dos juros. Que são diferentes. Bom, Joaquim, moratórias. Em sua opinião, como é que nós saímos disto? Camilo, a moratória é consequência do congelamento da economia. E isso podia ter de ser resolvido em termos nacionais, o que significaria os bancos iam à falência e os particulares não pagavam as suas dívidas, mas também perdiam tudo o que fossem os seus depósitos, porque os bancos tinham ido à falência. Ora, para que se possa congelar a economia por causa da crise sanitária, foi essencial que a União Europeia tivesse uma política específica para esse problema. E as moratórias só existem nos termos e no prazo que as autoridades monetárias europeias definem. Isto é, Portugal não pode manter indefinidamente a sua política de moratórias nos bancos se o Banco Central Europeu não estiver a apoiar. O que significa também que estamos a assumir uma responsabilidade para com essas instituições europeias. Quando elas terminarem a autorização das moratórias e sugerirem novas medidas de política, a nossa responsabilidade que contraímos agora traduz-se na obrigação de aceitar essas novas medidas de política. Teria de ser sempre assim? Não, não teria. Nós podíamos ter optado por soberania nacional. Só que, com a soberania nacional, nós já estávamos afundados. E, portanto, não servia de nada depois o submarino da Indonésia. Não serve de nada depois ir analisar os resíduos do desastre. A moratória não resolve nenhum problema no sentido em que não altera as estruturas das economias, mas resolve um problema social quando é preciso paralisar as economias. Isto significa que toda a sociedade está hoje responsabilizada para cumprir as novas orientações quando elas surgirem. E isso é válido tanto para o cidadão comum, como para o administrador dos bancos, como para o Ministro das Finanças. Nenhum deles se pode isentar desta obrigação. Quando nós olhamos para a crise de 2011 e a crise da Troika, o que verificamos é que alguns inteligentes portugueses se manifestaram contra aquilo que eram as propostas da Troika. Quando, de facto, aquilo que a Troika fez foi apenas um retrato, uma radiografia do que estava a acontecer na economia portuguesa.
E tanto foi assim que, poucos anos depois, cumprindo apenas algumas dessas indicações, os principais desequilíbrios estavam resolvidos. Não estava resolvido um outro desequilíbrio, que era o dos inteligentes portugueses que estavam contra essa avaliação externa. Ora, nós devíamos sempre agradecer, um pouco mal doente, quando vai ouvir outra opinião de outro médico. Devíamos sempre agradecer a que alguém de fora viesse a observar o que é que são as nossas deficiências. Porque poderíamos não concordar com elas, mas então tínhamos que procurar uma resposta alternativa àquilo com que não concordamos. O que nunca pode acontecer, mas aconteceu em Portugal, o que nunca pode acontecer é recusar uma indicação externa e continuar a repetir as mesmas coisas internamente. O que é que se passou entre 2011 e 2015? Toda a gente criticou a austeridade. O que é que se passa de 2015 a 2019? Onde estava a austeridade passou a estar cativações. Isto é, fez-se exatamente o mesmo, mas mudou-se o nome. Isto é mais uma pátria de poetas do que uma pátria de inteligentes. Não mudou a fórmula, que é o que se espera de um inteligente, mas mudou a palavra, que é o que se espera de um poeta. Ora, seria bom que na crise atual, que, repito, vai ser mais profunda do que foi 74, 75, na crise atual, nós aproveitássemos esta paralisação para repensar como é que é o nosso modelo de desenvolvimento. E, de facto, democracias pluralistas há muitas, mas produzem regimes políticos diferentes. Podem produzir um regime político distributivo que valoriza a força reivindicativa. Ou podem produzir um regime político competitivo que valoriza uma cultura dos resultados e da comparação internacional. Oh, Joaquim, não estrague já o tema do próximo programa. Por favor. Não é isso. É só para dizer que nós estamos em cima deste tipo de escolhas. Muito bem. Porque, Jorge, se quisermos escolher continuar no modelo distributivo, vamos chegar à conclusão simples que não há nada para distribuir. Jorge, para finalizar, deixa-me só perguntar-te uma coisa. Aquilo que foi votado na Assembleia da República por proposta do PCP, a que o PSD deu o seu aval, atenção, sobre Portugal manter as moratórias, isto não pode ser feito, porque a partir do momento que a Autoridade Bancária Europeia disser aos bancos, acabou na data tal, se os bancos nacionais insistirem, isto passa a crédito mal parado e os bancos depois vão ter que cobrir o capital, as perdas de capital. Camilo, vamos lá ver, o pedido, estou a ver do ponto de vista macro, não é? Quando os partidos pedem que as moratórias se mantenham, basicamente estão a aliviar o setor da economia real e estão a criar uma tensão no sistema bancário e no sistema financeiro. Claro. Acreditando, e essa é a parte que eu acredito que foi a razão com que o PC e o próprio PSD pensaram, acreditando que aparece alguém para financiar essa moratória que é o BCE. Jorge, mas se a EBA disser que não, o BCE não vai financiar. É bom que as pessoas percebam isto. Mas, Camilo, mas neste momento, vamos lá ver, mas neste momento a leitura que nós temos que fazer é que enquanto a economia não recuperar, estando as economias europeias já muito endividadas, o Banco Central Europeu continuará a política monetária de emprestar aos bancos, até os bancos fazerem chegar esse dinheiro à economia. Portanto, eu acho que há aí um pressuposto que é, o Banco Central Europeu ainda não tem nenhum indicador para recuar nesta política monetária expansiva. Nos Estados Unidos já a coisa não é tão evidente. Políticas bancárias, a política creditícia expansiva é uma coisa.
A outra é a EBA dizer assim, as moratórias acabaram hoje. Quem insistir em continuar para além desse prazo fica em incumprimento. É isso que eu quero dizer. Não estamos a falar da mesma realidade. Está bem, fica em incumprimento, mas se o Banco Central substituir, o assunto resolve-se. É nesse sentido que eu estou a dizer. Ou seja, a questão é dizer que o rácio, enfim, é uma coisa muito técnica, mas teríamos... O rácio? Ou seja, a relação que existia entre, ou seja, o capital das moratórias não fazer parte do cálculo das necessidades de capital dos bancos, porque eu acho muito complexo. Eu acho, Jorge, far-fetched, tenho muitas dúvidas. Mas Camilo, mas nós temos que perceber o seguinte, para sempre é mais fácil para a política apontar o dedo aos bancos do que à economia. Estás a ver? Era aí que eu queria chegar. É mais fácil. Agora, do ponto de vista de forma mais objetiva, não há, enfim, pelo menos não há produção, se quisermos, de informação por parte do BCE que indique que não o vai fazer. Agora, eu só queria dizer uma coisa que as pessoas estão ali a dizer, vamos a seguir à moratória vem as primeiras. Não. A seguir à moratória vem uma análise de qual é a dívida sustentável. Ou seja, quais são aqueles que continuaram a existir no mercado e que vão ter capacidade de pagar essa dívida. Porque os que desapareceram, aquilo já não é moratória, já é uma perda efetiva. Exatamente. Ganharam um tempo. Agora, o problema quem é que ficou com dívida que é sustentável. E aí, obviamente, estaremos já com certeza a falar numa pressão enorme sobre o sistema bancário. Sim, senhor. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer ao Joaquim Aguiar e ao Jorge Marrão. Eu acho que foi um dos melhores programas que a gente já teve, confesso. Acho que os espectadores estão aqui a dizer isso, têm razão. Quero lembrar que nós voltaremos na próxima semana. E também quero lembrar no final que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa tem ajuda à produção do Grupo CN e Data, que faz software de gestão de empresas. Nós encontramos na próxima terça-feira e eu, já sabe, amanhã às 8 da manhã estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Obrigado a todos, obrigado Jorge e Joaquim, até daqui a uma semana.